E aí pessoal, tudo bem? Então, dando sequência à nossa disciplina, nosso curso de Fis 010, né, nossa aula de dinâmica, nós vimos até agora que, por exemplo, se a gente tem um dado objeto, né, se deslocando, vamos colocar aqui ao longo do eixo x com velocidade constante, então eu tenho um dado objeto aqui se deslocando com velocidade constante, então velocidade em direção x, nós podemos modelar, né, o deslocamento desse objeto com essa equação, né, que é a posição desse objeto, né, ao longo do tempo. Ela vai ser uma posição inicial mais uma velocidade, né, na direção x vezes o tempo. Se esse objeto ele se desloca, né, agora ao invés de com velocidade constante, mas ele parte de uma velocidade inicial, né, que pode ser igual a zero, e, e vai para uma velocidade final, certo? É, aqui também na direção x, tá pessoal? Então, pegando uma componente na direção x, nós podemos descrever a posição desse objeto como sendo a posição final, será a posição inicial mais a velocidade inicial na direção x, a componente na direção x, mais meio vezes a componente da aceleração na direção x vezes o tempo ao quadrado. A desculpa aqui vezes t. Além disso, eu posso descrever a velocidade desse objeto que está acelerado com aceleração constante como sendo a velocidade final desse objeto vai ser uma velocidade inicial mais a aceleração desse objeto vezes o tempo, né? Uma relação linear, e aqui acima é uma relação polinômio de grau 2. Dessas relações, eu ainda tenho a relação que relaciona posição e velocidade de aceleração, sem a necessidade do tempo, que velocidade ao quadrado vai ser a velocidade inicial ao quadrado, aqui tudo na direção x, tá? Nosso modelo unidimensional, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento Δx, tá certo? Agora a gente vai pegar e vai estudar um pouco de como que são os gráficos desse tipo de movimento, tá certo? E vamos dar sequência no nosso curso. Então, iniciando, eu peguei essa ilustração aqui, nesse site aqui, tá joia? Depois se vocês quiserem verificar lá, tem várias simulaçõezinhas, né, para vocês mexerem. Então aqui eu estou com esse veículo, tá certo? Ele está com velocidade constante, uma velocidade de 18 km por hora, ou 5 metros por segundo, tá certo? E esse veículo, ele está... então ele tem velocidade constante. Então, nesse gráfico aqui de posição versus tempo, eu represento o deslocamento desse veículo, tá certo? Quando eu tenho uma velocidade constante, né, como nós vimos anteriormente, essa posição ela é dada pela posição inicial mais essa velocidade constante vezes o tempo. A inclinação desse gráfico, se eu pego e faço um ajuste linear, o termo de inclinação desse gráfico é a velocidade constante, tá certo? E a interseção desse gráfico, dessa reta, com o eixo y aqui, é a posição inicial. Então esse é um gráfico com movimento retilíneo uniforme. Vamos supor que eu aumente a velocidade desse veículo. Né? Se eu aumento a velocidade desse veículo, eu tenho a reta com uma inclinação maior. Né? Então aqui eu tenho uma dada velocidade, aqui eu tenho outra velocidade, aqui está sendo feita, eu estou com uma velocidade de 15 metros por segundo. Tá joia? Então, cada vez que eu aumento a velocidade, maior a inclinação do meu gráfico. Aqui eu já tenho um gráfico com um deslocamento acelerado, né? Então, recordando aqui, nós sabemos que aqui é um gráfico de posição, a posição x vai ser a posição x inicial mais a velocidade inicial na direção x vezes o tempo, mais meio vezes a componente da aceleração na direção x vezes o tempo, certo? Ao quadrado. Então é um polinômio de grau 2. Então, eu tenho
esse formato de curva, né? Quando eu estou num movimento acelerado, eu tenho aqui uma aceleração positiva de 1 metro por segundo ao quadrado, tá certo? Então eu vou aumentando a velocidade ao longo do tempo. E aí meu deslocamento vai ficando cada vez maior ao longo do tempo. Então aqui é uma aceleração menor, né? Aqui são acelerações maiores. Para analisar esse tipo de gráfico, né, se eu vou no laboratório, faço a medida e quero fazer uma análise desse tipo de gráfico, o programa muitas vezes ele dá uma opção mais fácil de se ajustar, que é um polinômio de grau 2. Né? Você pede um ajuste polinomial e pede um polinômio de grau 2 do tipo y igual a, por exemplo, a0 mais a1 vezes x mais a2 vezes x quadrado. Né? Se você verificar esse polinômio, por exemplo, o seu a0 aqui comparando com a equação do movimento uniformemente acelerado, o a0 vai ser o seu x0, né, a sua posição inicial, o a1 vai ser sua velocidade inicial e o a2 ele vai ser meio vezes a aceleração na direção x, ou seja, a aceleração na direção x será 2 vezes o a2, tá certo? Geralmente o programa traz para a gente a medida mais o erro, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou numa aceleração de 2,5 mais ou menos 0,1 metros por segundo. Não, desculpa. Aqui vamos supor que o meu A2 está isso. Quando eu vou calcular o AX, aqui também está em metros por segundo quadrado, mas como é só o A2, então o AX ele vai ser igual a 2 vezes isso, então é 5,0 mais ou menos 0,2. Eu também multiplico a incerteza. Quando eu multiplico a minha medida por uma constante, eu também multiplico a incerteza pela mesma constante. Tá certo? Então, metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ficar com os dados nesse formato. Aqui tem mais exemplos, né, de diferentes acelerações. Então, ali eu tenho uma aceleração de 1,0, né? Se eu aumento essa aceleração para 1,5, né, a posição versus o tempo ela sobe mais rápido, a posição eu aumento a posição, mas com menor intervalo de tempo, certo? E agora, se eu estou desacelerando, né, tem uma aceleração negativa, a minha parábola vira para baixo, tá certo? Então eu tenho essa característica aqui. Né? Então eu estou num deslocamento positivo, certo? Com velocidade positiva, mas eu estou diminuindo a velocidade. Então a parábola fica voltada para baixo. Agora que a gente viu o movimento uniforme acelerado, a gente pode aplicar esse movimento para uma dada aceleração característica, que é a aceleração da gravidade, tá certo? Qualquer corpo que estiver na superfície terrestre, né, ele está sob o efeito de uma força, né, de atração que puxa esse corpo para baixo, que é uma força de atração gravitacional, que a gente chama essa força de força-peso, né, que é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Né? Vamos supor que a gente escolha um sistema de coordenadas tal que nós tenhamos o eixo y positivo para cima. Então, essa aceleração da gravidade, né, g, ela vai ser dada por um módulo, né, de g, certo? Na direção y, j, e ela vai ganhar um sinal negativo. Tá joia? Então, qualquer corpo que estiver próximo à superfície da Terra, ela está sujeito a uma força, né, que é a força-peso, e essa força provoca uma aceleração que recebe o nome de aceleração da gravidade. A equação que nós obtivemos para o deslocamento acelerado, x igual a x0 mais v0x vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, ela também é útil para esse tipo de movimento, tá certo? Nós apenas precisamos trocar, né, indicar que agora nós estamos na direção y, então aqui é y, vai ser igual a y0 mais v0y vezes o tempo
E aqui eu vou colocar o sinal menos, porque o módulo, a gente vai escolher um referencial aqui como eixo y positivo para cima, então ela recebe um sinal negativo, né? Meio de desaceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então aqui agora essa equação ela descreve o deslocamento, né, de queda livre ou, na direção y sobre a ação da aceleração da gravidade. Algumas observações, por exemplo, como eu escolhi o referencial positivo para cima, por exemplo, se eu atiro o meu objeto com velocidade inicial para cima, né, essa velocidade ela ganha um sinal positivo, né, na equação aqui. Se eu atiro o meu objeto com velocidade inicial para baixo, essa velocidade ela ganha um sinal negativo, né, porque devido ao sistema de referência que a gente escolheu. E se eu atiro com velocidade inicial nula, não importa, né. Então esse é a ideia da aceleração da gravidade. Então vamos fazer um exemplo, né? Então o exemplo fala o seguinte: suponha que a aceleração da gravidade g, o módulo da aceleração da gravidade, seja igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Um pacote tomba de um balão que está subindo com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Então eu tenho aqui um balão, certo? Suponha que isso é um balão e ele está subindo com velocidade, com módulo da velocidade igual a 4,0 metros por segundo. Beleza. Para baixo eu tenho a força, a aceleração da gravidade, né? Tem a força peso, cujo módulo aqui ele pediu para adotar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Joia. Eu vou escolher meu sistema de coordenadas em que o eixo y é positivo para cima, tá? Isso pode ser mudado, mas aí você tem que lembrar de inverter os sinais aqui da aceleração. Então aqui eu solto um objeto, né? O objeto é solto aqui do balão. O pacote leva 5 segundos para chegar ao solo, né? Então ele cai daqui até no solo. E durante essa queda aqui, ele leva um intervalo de tempo de 5 segundos. Joia. Calcule a altura do balão. Letra A. No instante em que o pacote tombou. No instante em que o pacote chegou no solo. Primeiro a gente vai calcular o quanto que esse pacote se deslocou, né, dessa posição até o solo. Então a gente vai utilizar a equação y igual a y0 mais a velocidade inicial na direção y vezes o tempo menos meio vezes a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. A posição final é o solo, 0, né? A posição inicial é a que eu quero descobrir. A velocidade inicial é positiva, né, 4 metros por segundo, 4,0, e ele levou um intervalo de tempo de 5 segundos. Né? Menos meio, ele pediu para adotar a aceleração da gravidade de 9,8 vezes o tempo ao quadrado, 5,0 ao quadrado. Né? Resolvendo isso daqui, eu tenho que y0 vai ser igual a 5 ao quadrado vezes 9,8 dividido por 2 menos 4 vezes 5. Então 102. Então a altura inicial era 102,5 metros. Então nesse instante, né, no instante que Então, no instante em que o pacote tombou, o balão estava a essa altura também, né, que o pacote saiu dessa altura. Beleza, então a gente já resolveu a letra A. Letra B, no instante em que o pacote chegou ao solo. Então, olha só, o balão, né, ele estava a essa altura, né, então
A altura que o balão vai estar depois de 5 segundos vai ser a altura inicial, que é essa aqui, mais a velocidade inicial. Deixa eu ler o exercício de novo. Um pacote tomba de um balão que está subindo com velocidade constante. Ele está subindo com velocidade constante. Desculpa, pessoal. Então, não vamos utilizar essa expressão aqui, não. Vamos utilizar, como ele está subindo com velocidade constante, então existe um empuxo empurrando esse balão para cima, né, em oposição à força-peso. Depois eu vou explicar isso para vocês nas próximas aulas. Mas existe, o balão tem o peso dele para baixo, que está agindo sobre esse peso, está provocando a aceleração da gravidade, né? Provocaria a aceleração da gravidade, mas existe uma força que cancela com esse peso, que é um empuxo, né? Devido ao ar quente que está aqui dentro dele. Então, esse balão está subindo a velocidade constante. Então, a expressão para calcular a velocidade desse balão, para calcular a nova posição desse balão, é y igual a y0 mais vy vezes tempo, né? Aquela equação de posição com velocidade constante. Então, a altura y vai ser a altura inicial, 102,5, mais a velocidade dele, 4, vezes o intervalo de tempo que o objeto leva para cair, 5. Então, aqui dá 20, 100, y vai ser igual a 122,5 metros. Essa é a altura que o balão vai estar, né, quando o objeto tocar o solo. Dando sequência no nosso curso, existe a situação aqui, já é um movimento bidimensional, né? Vamos colocar aqui um eixo y e um eixo x, certo? E que é o movimento de um projétil, que é o seguinte: eu lanço meu objeto, então eu vou escrever aqui, eu lanço o meu objeto, então eu tenho um eixo y e tenho um eixo x, eu lanço meu objeto com velocidade inicial e ângulo, tá certo? Então eu tenho um objeto aqui, eu lanço ele com velocidade inicial e ângulo. Vamos pensar nas situações na vida real. Eu posso pensar em chutar uma bola e num certo ângulo, e essa bola vai fazer um movimento parabólico aqui, certo? Eu posso pensar em um tiro de canhão, como está aqui ilustrado. O que acontece? Na direção x, se eu desprezar a resistência do ar, né? Então vamos colocar aqui que eu estou numa situação ideal de sem resistência do ar, no vácuo. Então, quais acelerações que estão atuando sobre a minha partícula que está sendo lançada como se fosse um lançamento de projétil, né? Quando a partícula é lançada, na direção x, eu não tenho nenhuma aceleração. Na direção x, ele se desloca com velocidade constante. E na direção y, né, eu tenho para baixo a aceleração da gravidade, sempre apontando para baixo. Então, o que acontece? Então, por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, eu tenho uma componente Vx, certo? V0x, né? E uma componente V0y. Essa componente Vx ela é sempre constante, ela nunca muda. Então, se eu estou nesse ponto aqui, ó, mais ou menos, a minha Vy está diminuindo. Aqui já não é mais V0y. E a minha Vx é a própria V0x, certo? Por que ela está diminuindo? Existe uma aceleração para baixo, né, diminuindo a velocidade desse objeto, até que ele chega no ponto mais alto da trajetória. Né? No ponto mais alto da trajetória, o objeto vai parar, certo? Na direção y, então a velocidade, né, na direção y ela é igual a zero, certo? E ele vai começar a cair, certo? Então aqui eu só tenho a minha componente do vetor V0y.
Então, por exemplo, se eu estou nesse ponto um pouco abaixo aqui da parábola, a minha componente x continua constante, v0x, e a minha componente y, que apontava para cima, agora aponta para baixo. Eu estou começando a ganhar velocidade para baixo. Então, vy. Tá certo? Então é isso. Deixa eu pegar a borracha aqui. O mouse. Deixa eu pegar com o mouse. Borracha tá aqui. Então, eu vou desenhar aqui nessa parábola que vai ficar mais claro. Caneta, beleza. Então, por exemplo, eu saio aqui. Vamos pôr aqui da boca do canhão, essa velocidade aqui. Eu saio com uma componente da velocidade na direção x e uma componente da velocidade na direção y. Certo? E tenho meu vetor velocidade aqui, representado que foi a velocidade que foi lançada. Ao longo da trajetória, repetindo aqui, essa componente da velocidade na direção y não muda, na direção x não muda, porque não tem aceleração, e a y diminui. Certo? No ponto mais alto da minha trajetória, eu tenho zero. A componente y é igual a zero, porque o meu corpo chegou na altura máxima e ele vai começar a cair. Então, ele momentaneamente ele está em repouso na direção y. E na direção x, ele continua a trajetória. Então, continua. E assim vai. Quando chega, por exemplo, num outro estágio aqui, a componente y está apontando para baixo agora e a x continua igual, certo? E aí, quais equações que eu descrevo esse movimento? Por exemplo, a posição. A posição aqui na direção x é um movimento com velocidade constante, então a posição x vai ser uma posição inicial mais a velocidade inicial na direção x vezes o tempo. Aqui eu pus inicial, mas a velocidade ela é constante, ela não muda. E na direção y vai ser y igual a y0 mais v0y, menos meio da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado. A velocidade na direção y vai ser a velocidade inicial na direção y menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então eu tenho essas duas equações para a direção y e tenho essa equação para a direção x. Sobre como calcular as componentes do vetor velocidade. Então eu tenho aqui os eixos x, y. E eu tenho meu vetor velocidade. Vamos supor lá que você está jogando uma bola com uma velocidade inicial com um ângulo em relação horizontal. Eu calculo as componentes, a componente y inicial e a componente x desse vetor da seguinte forma. A componente x ela é o módulo do vetor velocidade vezes o cosseno do ângulo entre eles. E a componente y é igual ao módulo do vetor velocidade vezes o seno do ângulo entre eles. Isso é facilmente observado, por exemplo, eu sei que se eu tenho um triângulo aqui, eu sei que o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, Vx, sobre a hipotenusa V. Então eu sei que o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é Vx, sobre a hipotenusa, que é V. Disso aqui eu tiro que a componente Vx é o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo entre eles. E eu sei que se eu pegar esse vetor y aqui, transladar ele para cá, então ele vai ficar nessa linha pontilhada, eu sei que o seno do ângulo θ é o cateto oposto, que é o V0y, sobre a hipotenusa, que é o módulo do vetor V. E aí a gente chega nessa expressão aqui. Tá joia? Então vamos fazer um exemplo. O exemplo fala o seguinte. Uma bola de beisebol deixa o bastão do batedor com uma velocidade inicial de 37 metros por segundo.
Então, o módulo da velocidade inicial é igual a 37 metros por segundo, com um ângulo inicial de 50 graus. Então, θ igual a 50 graus. Em um local onde a aceleração da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, módulo da aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Obtém a altura máxima do deslocamento e o deslocamento horizontal. Então, ele não fala a altura que essa bola foi lançada, a gente vai falar que a altura inicial dessa bola é zero, tá certo? Então eu tenho aqui as minhas coordenadas, x e y, certo? E a bola é lançada com uma velocidade inicial, cujo módulo é 37 por segundo ao quadrado. Se eu já quiser calcular as componentes, né, a componente x e a componente y, a componente x, Vx, vai ser igual ao módulo vezes o cosseno do ângulo. Né? Então, Vx será igual a 37 vezes o cosseno de 50. Então, Vx será igual a... Deixa eu pegar aqui. Cosseno de 50 vezes 37 vai dar 23,7. 23,8. 23,8 metros por segundo, aproximadamente, tá? E a componente y desse vetor velocidade inicial, ele vai ser, então é v0y, vai ser v0, então 37,0 vezes o seno de 50 graus. Então v0y será igual a seno de 50 vezes 37. Dá 28,3 metros por segundo. Então agora eu tenho as duas componentes do vetor velocidade. Eu tenho a componente x e a componente y, inicial. Ele pergunta a altura máxima. Então, ao longo da trajetória, né, então o meu objeto é lançado, ao longo da trajetória, a altura máxima é aquela na qual a velocidade y, componente do vetor velocidade na direção y, é igual a zero. Certo? Então, para responder a primeira parte, a altura máxima será Vy é igual a V0y menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Certo? Daqui eu sei que a velocidade na altura máxima é zero. Isso será a velocidade inicial, que são 28,3. 28,3 menos 9,8 vezes t. Daqui eu tiro o instante que ele vai chegar na altura máxima. Então, 28,3 dividido por 9,8. Isso dá 2,89 segundos. Aproximadamente 2,89 segundos. Eu poderia usar a outra equação aqui, fazer direto, mas eu quis calcular um instante de tempo. Então a altura máxima y será y0 mais v0y vezes t menos meio vezes a aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado. A altura máxima será isso é zero, a velocidade inicial 28,3 vezes 2,89 menos meio vezes 9,8 vezes 2,89 ao quadrado. Então eu calculo a altura máxima. Então isso aqui vai dar 28,3 vezes 2,89 menos 0,5 vezes 9,8 vezes
2,89 ao quadrado. Isso aqui vai dar 40,9 metros. Tudo bem? Então essa é a altura máxima. Eu poderia... Nossa, rabisca aqui. Eu poderia calcular essa altura máxima. Nossa, eu não coloquei mais slide. De outra forma, eu poderia ter usado... Vou escrever aqui em cima. Usado essa expressão aqui, ó. Que a velocidade y ao quadrado final seria a velocidade inicial y ao quadrado menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de y, tá? Sairia da mesma forma. Mas por que eu calculei dessa forma? Para resolver a segunda parte, o deslocamento horizontal. Aqui vocês podem observar que o deslocamento ele parte da posição 0 e termina na posição 0 em y, tá certo? E como não existe resistência do ar, né? Aqui y igual a 0. Como não existe resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá certo? Então eu posso usar o tempo para eu calcular o deslocamento total 2 vezes o instante de tempo de subida. Mas isso só é válido quando ele parte de uma altura e termina o movimento na mesma altura. Quando essa altura é diferente, né, por exemplo, eu lanço a bola de uma altura diferente de 0 e caio em 0, ou eu lanço o objeto numa altura igual a 0 e caio numa altura diferente de 0, eu não posso fazer isso, tá? Que aí o tempo de subida vai ser diferente do tempo de descida. Aí para eu calcular esse intervalo de tempo, eu uso essa expressão aqui, ó. Tá certo? Eu falo que eu estou na altura inicial, vou para a altura final, sei a velocidade inicial, e aí caio num polinômio de grau 2 e acho 2 instantes, né? O positivo vai ser um instante total do movimento. Mas aqui, como eu parti de uma altura e terminei na mesma altura, eu posso multiplicar isso por 2. Então, o meu deslocamento em x, né, x vai ser igual a x0 mais a velocidade na direção x vezes o tempo. Ou seja, x vai ser igual a 0 mais a velocidade na direção x, 23,8, mais 2 vezes aquilo ali. Então é 2 vezes 2,89, 5,78. Peraí. Não, aqui não é mais, é vezes 5,78. Então, o deslocamento em x vai ser igual a 5,78 vezes 23,8, que vão dar 137,6 metros. Tá joia? Então é isso, pessoal. Eu vou fechar aqui. Qualquer dúvida vocês podem me enviar. Então, como na última aula, vocês vejam essa aula e depois resolvam os exercícios. E na segunda nós temos aula para tirar dúvida. Obrigado.